Você já reparou que a maioria das pessoas acorda cansada mesmo depois de dormir? Acordam perdidas, irritadas, presas em um turbilhão de pensamentos. E o pior, acreditam que isso é normal. Mas Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto diriam o contrário. Eles diriam que o caos mental é um sintoma de uma mente indisciplinada e que todo homem pode se libertar disso se aprender a dominar o próprio pensamento. Soa simples. É justamente aí que mora o paradoxo. O que é simples, poucos praticam. Vivemos em uma era de excesso, de estímulos, de ruído, de pressa. E é nesse cenário que a filosofia estoica ressurge como uma espada afiada em meio à névoa. Ela não é um conjunto de frases bonitas. É uma ferramenta para transformar dor em poder, sofrimento em clareza e distração em foco. Enquanto o mundo corre, o estoico para. Enquanto o mundo reclama, o estoico age. Enquanto o mundo se perde, o estoico se encontra. O mais impressionante é que essa sabedoria antiga oferece recompensas imediatas. Em apenas alguns dias de prática, você sente mais controle, mais paz, mais propósito. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você ficou forte. O segredo está na disciplina, na reflexão e no silêncio. E quando você entende isso, cada amanhecer deixa de ser rotina e passa a ser uma vantagem. O estoicismo é muito mais do que uma filosofia antiga. É uma arte de viver. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto não falavam de teoria, falavam de prática. A filosofia estoica ensina que a verdadeira liberdade começa quando dominamos nossas emoções e não quando tentamos controlar o mundo. É um guia silencioso que transforma a dor em poder, o caos em clareza e a confusão em paz interior. Quem entende o que é estoicismo compreende que o desenvolvimento pessoal começa no silêncio da mente. Ser estoico é caminhar com firmeza, mesmo quando o chão treme. É manter uma mente blindada e uma calma quase sobrenatural diante das adversidades. O sábio estoico observa o desrespeito, a perda e a injustiça com serenidade, porque sabe que nada disso tem o poder de ferir sua alma. Essa autogestão emocional não é fraqueza, é a base da força. É a mente de ferro que aprende com o sofrimento em vez de fugir dele. Na prática, o estoicismo é uma meditação em movimento, uma filosofia para homens e mulheres modernos que buscam equilíbrio em meio ao barulho. É sobre respirar fundo, refletir e escolher respostas conscientes. Quando você lê as citações de Marco Aurélio ou Sêneca, sente o peso da sabedoria estoica atravessando os séculos. E o mais impressionante, ela continua sendo o mapa mais preciso para quem busca prosperidade, poder emocional e verdadeira paz. Como desenvolver uma mentalidade estoica? Desenvolver uma mentalidade estoica é um processo que exige consistência, como treinar um músculo invisível. A mente precisa de disciplina, reflexão e silêncio. 3 práticas que moldam o caráter. Todos os dias algo vai testar sua paciência. O trânsito, o desrespeito, o imprevisto. É aí que nasce a oportunidade de praticar o autodomínio. O estoico não reage por impulso, ele escolhe com sabedoria. E essa escolha, repetida ao longo do tempo, cria uma mente de ferro. Marco Aurélio escrevia seus pensamentos todos os dias. Ele sabia que a reflexão diária fortalecia sua alma contra as tentações da raiva e do medo. Hoje, o mesmo exercício pode ser feito com um caderno e uma caneta. Escreva o que sente, o que aprendeu e o que deseja mudar. Esse hábito cria clareza mental e desperta o poder da autodisciplina. Não é sobre suprimir emoções, mas compreendê-las. É aí que nasce a verdadeira força interior. Com o tempo, a mentalidade estoica transforma a vida. Você deixa de buscar controle externo e passa a cultivar poder interno. As críticas não o abalam, o caos não o confunde e o medo perde espaço. É um caminho de autoconhecimento e crescimento interior. E quando a mente aprende a não se distrair com o que não pode controlar, surge uma liberdade que nada pode tirar. A clareza mental é como um lago. Só reflete o céu quando está calmo. A prática estoica diária é o que mantém esse lago sereno. Logo ao acordar, medite por alguns minutos. Não precisa de nada complexo. Apenas respire e observe seus pensamentos sem julgá-los. Isso é atenção plena. Esse pequeno ritual prepara sua mente para o dia, como um guerreiro que afia sua espada antes da batalha. É nessa prática que nasce a verdadeira autodisciplina estoica.
Sêneca dizia que o homem calmo tem poder sobre tudo. Quando você começa o dia com reflexão, não é o mundo que define seu humor, é você. Ao longo do dia, pratique o desapego. Aceite que as coisas nem sempre saem como o planejado. O estoico entende que o controle está na resposta, nunca na situação. Essa mentalidade cria um escudo contra a ansiedade e as distrações. À noite, reserve 5 minutos para revisar seu dia. Pergunte-se: o que fiz bem? Onde posso melhorar amanhã? Essa autoanálise é o exercício mais poderoso de crescimento interior. É o que molda uma mente blindada, pronta para prosperar. Com o tempo, essa prática simples o torna mais calmo, focado e sábio, pronto para transformar o sofrimento em força. Transformando o sofrimento em força. O sofrimento é inevitável, mas o que fazemos com ele é uma escolha. O estoico não foge da dor. Ele a encara como um professor severo, porém justo. Cada perda, cada decepção, cada traição esconde uma lição de sabedoria. A filosofia estoica ensina que o sofrimento lapida o caráter, tal como o fogo molda o ferro. O resultado: uma mente inquebrável e um coração resiliente. Imagine alguém que perdeu tudo e, mesmo assim, permaneceu calmo. Esse é o espírito estoico. Em vez de se lamentar, ele reflete, ajusta a rota e segue com disciplina. Ele entende que a dor não o define a resposta. Transformar dor em poder é um ato de coragem, e todo homem sábio aprende isso mais cedo ou mais tarde. O sofrimento é o campo de treinamento dos fortes. Quando você encara o sofrimento com atenção plena, algo muda dentro de você. A autogestão emocional o guia para a cura. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna autor da própria história. O sofrimento se transforma em sabedoria e a fraqueza em força. É assim que se constrói a verdadeira mente de ferro. E o cura emocional e poder para homens. Muitos homens carregam feridas invisíveis que o tempo não curou. A filosofia estoica oferece o bálsamo da compreensão e o remédio da disciplina. Curar-se emocionalmente não é esquecer o que aconteceu, é entender o que aquilo ensinou. O homem que busca autodomínio precisa olhar para dentro com coragem, enfrentando seus demônios sem medo. É nessa jornada que nasce o poder masculino autêntico. Sêneca dizia: o homem corajoso é aquele que vence a si mesmo. A cura emocional começa quando o homem para de fugir do próprio silêncio. Meditar, refletir e aceitar a própria dor é um ato de poder. É um tipo de prosperidade que não depende de dinheiro, mas de equilíbrio. Esse é o verdadeiro sucesso, a paz interior. Homens estoicos entendem que chorar não é fraqueza, é limpeza da alma. Mas eles não permanecem na dor. Transformam-na em energia para reconstruir. Essa é a essência da filosofia para homens modernos: dominar emoções, curar feridas e encontrar sabedoria em cada cicatriz. Em como ser mentalmente forte em tempos difíceis. Tempos difíceis não formam caráter, apenas o revelam. A força mental é o resultado de pequenas vitórias diárias. Quando você escolhe disciplina em vez de conforto, foco em vez de distração. O estoico entende que a vida é imprevisível e que o caos é parte do jogo. Mas em vez de reclamar, ele se adapta. Ele não busca uma vida fácil, busca uma mente poderosa. Marco Aurélio governava um império em meio à guerra e ainda assim meditava toda manhã. Isso é força mental. Ele sabia que a paz não vem da ausência de problemas, mas da clareza interior. Em tempos difíceis, pratique o silêncio, evite julgamentos e respire antes de reagir. É assim que se constrói a mente de ferro, no fogo das adversidades. Ser mentalmente forte é manter o equilíbrio quando todos ao redor perdem o controle. É entender que as tempestades passam, mas o que você se torna durante elas fica. Essa é a essência do verdadeiro poder estoico. Não ser invulnerável, mas ser inabalável. A sabedoria ancestral para a vida moderna. A sabedoria antiga é como um farol que ainda ilumina os mares turbulentos da vida moderna. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto ensinaram lições que atravessam o tempo porque falam da alma humana. Hoje, com tanta pressa, esquecemos de parar para refletir. O estoico moderno é aquele que encontra calma na confusão e silêncio no ruído. Ele pratica o que os sábios chamavam de atenção plena. Vivemos cercados por tecnologia, mas carentes de introspecção. A sabedoria estoica nos lembra que a felicidade está em controlar o que depende de nós e soltar o resto.
É uma filosofia para tempos de excesso, onde menos é mais e onde o simples torna-se profundo. Ler filosofia estoica é reconectar-se com o essencial. Essa sabedoria ancestral é a base do crescimento interior. Ela ensina a viver com propósito, agir com clareza e reagir com serenidade. E quando aplicada na vida moderna, transforma o homem comum em um sábio, dominando suas emoções e reações. Dominar as emoções não é reprimi-las, é compreendê-las. O estoico sente raiva, medo e tristeza como qualquer um, mas escolhe não ser escravo delas. Essa é a verdadeira autogestão emocional. Quando você entende suas emoções, ganha poder sobre si mesmo. E quem domina a si mesmo domina o mundo. Na prática, isso exige atenção plena. Quando algo o irritar, não reaja. Observe. Pergunte-se: isso está sob meu controle? Essa pausa é a diferença entre sabedoria e arrependimento. É a autodisciplina estoica em ação, transformando o impulso em reflexão. Um estoico não busca apagar o fogo das emoções, mas canalizá-lo para iluminar o caminho. Com o tempo, dominar as emoções se torna natural. Você passa a agir com serenidade, mesmo em meio ao caos. E esse domínio interno o prepara para o próximo nível. Viver com disciplina e produtividade. Dicas de produtividade e disciplina. Produtividade não é fazer mais, é fazer o que importa. O estoico entende que cada minuto desperdiçado é uma fração da vida que não volta. Por isso ele vive com propósito. Planeja o dia, elimina distrações e foca no essencial. Isso é autodisciplina, o poder de escolher o dever em vez do prazer momentâneo. Para cultivar essa mente de ferro, pratique rotinas simples. Acorde cedo, medite. Defina 3 tarefas importantes e cumpra-as. Evite o excesso de estímulos. A clareza mental vem da simplicidade. E quando a mente está focada, o corpo segue disciplinado. É assim que se constrói prosperidade e sucesso com paz interior. A produtividade estoica é um reflexo da mente treinada. E quando você domina a disciplina, algo maior acontece. Seu cérebro começa a se reprogramar. Reprogramando seu cérebro para a autodisciplina. O cérebro é como um jardim. O que você planta diariamente cresce. A autodisciplina é cultivada com repetição e paciência. O estoico entende que pensamentos moldam ações, e ações moldam destino. Por isso ele escolhe pensar de forma sábia, agir com propósito e refletir constantemente. Essa é a reprogramação da mente, a jornada do autodomínio. Toda vez que você resiste à preguiça, supera um vício ou ignora uma distração, está fortalecendo sua mente. Essa é a prática da autodisciplina estoica. Com o tempo, ela se torna natural, como respirar. O cérebro aprende que o prazer verdadeiro vem da conquista, não da fuga. Quando a autodisciplina domina o cérebro, a vida se transforma. A mente torna-se inabalável, o espírito calmo e o propósito claro. E assim, a sabedoria estoica cumpre seu papel. Transformar seres comuns em sábios modernos, capazes de prosperar com equilíbrio e paz. Agora que você conhece os princípios da filosofia estoica, pergunte-se: o que tem te controlado ultimamente, suas emoções ou sua sabedoria? Quantas vezes você permitiu que a raiva, o medo ou a ansiedade definissem suas escolhas? Talvez esteja na hora de inverter esse jogo. A mente de ferro não nasce do conforto, mas da consciência. E se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo rumo ao autodomínio. Comece pequeno. Pratique a reflexão diária, abrace o silêncio e observe suas reações. Não espere a vida te ensinar pela dor. Aprenda pela sabedoria. O poder da autodisciplina não é apenas sobre conquistar mais, é sobre se tornar mais. E o homem que domina a si mesmo conquista qualquer destino. Agora eu te pergunto, você vai continuar reagindo ao mundo? Ou vai começar a criá-lo? Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal A Escola do Pórtico e ative as notificações aqui. Você vai continuar aprendendo os caminhos da sabedoria estoica, fortalecendo corpo, mente e espírito. Porque no fim o verdadeiro estoico não busca apenas sobreviver. Ele busca viver com propósito, com calma e com poder interior.